Fui humilhada por quem mais amei, mas resgatada por quem jurava não ter coração. A frase pairava no ar, densa como a neblina que cobria a madrugada de São Paulo. No alto de um dos edifícios mais sofisticados da Avenida Faria Lima, o vento frio cortava a pele de Helena Vasquez. Ela estava só, apoiada no parapeito de vidro do rooftop, enquanto a cidade pulsava em luzes e ruídos lá embaixo. O horizonte era uma mistura de concreto e esperança, desenhado por milhares de janelas acesas. Se alguém olhasse de longe, veria apenas uma silhueta elegante, um vestido preto de seda, cabelos castanhos soltos, olhos fixos no abismo entre o que foi e o que poderia ter sido. Mas por dentro, Helena sentia a alma em ruínas. O coração, antes cheio de certezas, agora era um campo de dúvidas. Não fazia nem uma hora que ela havia deixado a festa mais importante do ano, o evento anual da Associação de Empresários, onde estavam todos que importavam no mundo que ela lutava tanto para pertencer. O cenário era luxuoso, uma cobertura envidraçada, garçons circulando com taças de espumante, músicos de terno tocando jazz. O cheiro de perfume caro se misturava ao aroma de canapés trufados. Tudo parecia perfeito à primeira vista. Helena era uma mulher que chamava a atenção. Filha de imigrantes espanhóis, cresceu ouvindo que para conquistar seu espaço teria que ser 2 vezes melhor, 3 vezes mais discreta. Não havia espaço para erros, nem para inseguranças. Com esforço e talento, tornou-se uma advogada respeitada em um escritório que ditava tendências no mercado imobiliário. Orgulhava-se de cada conquista, mas ainda assim sentia-se uma impostora quando cruzava salões como aquele. Foi nesse universo de aparências que conheceu Gael Montanari. Ele era o oposto do que ela imaginava para si. Carismático, filho da elite, sorriso fácil, olhos de quem aprendeu a seduzir muito antes de aprender a confiar. Gael era dono de um charme quase perigoso e de uma ambição que beirava o arrogante. No início, Helena achou graça de sua ousadia. Ele era o tipo de homem que ocupava espaço sem pedir licença e parecia gostar dela justamente porque ela não se intimidava fácil. O namoro começou como um conto de fadas moderno. Gael a apresentava em todos os eventos. Dizia frases que faziam as amigas suspirarem. A mulher mais inteligente desse salão é a minha, ele repetia olhando nos olhos dela. Helena sentia-se especial, admirada. Via nele o parceiro ideal, alguém capaz de sonhar grande e de cruzar com ela as linhas invisíveis da alta sociedade paulistana. Mas aos poucos, as frases de admiração deram lugar a pequenas farpas, comentários sobre o jeito que ela se vestia, piadas disfarçadas sobre suas origens, olhares de desdém quando ela discordava dele em público. No início, Helena tentava relevar. Dizia a si mesma que era só cansaço, estresse, pressão por resultados. Mas as pequenas humilhações se acumulavam, como poeira que ninguém percebe até o dia em que o chão já não brilha mais. E foi naquela festa que tudo desmoronou. A noite em que Helena, cercada de pessoas que admirava, ou precisava impressionar, viu o homem que mais amava expor sua vulnerabilidade diante de todos. No meio de uma roda de empresários, a conversa girava sobre negociações difíceis. Gael, sempre ávido por aplausos, decidiu contar uma história engraçada sobre uma reunião em que Helena teria cometido um erro estratégico. Ele descreveu a situação com detalhes, enfatizando o jeito ingênuo dela de lidar com clientes internacionais, enquanto todos riam. O rosto de Helena ardia. Tentou sorrir, mas o nó na garganta a impediu. Sentiu-se pequena, transparente. Percebeu olhares de pena, de julgamento. Ninguém percebeu o pedido de socorro estampado em seus olhos. Naquele momento, algo se partiu por dentro. A festa seguiu seu ritmo frenético. As luzes, a música, os brindes. Mas Helena já não via nada. O som dos risos se tornou distante, abafado pelo próprio coração. Ela saiu discretamente, caminhando pelo salão como quem foge de si mesma. Foi assim que, minutos mais tarde, se viu sozinha naquele rooftop, tentando entender onde havia perdido o controle da própria história. O vento frio não doía tanto quanto a ausência de quem deveria ser abrigo. Lá embaixo a cidade parecia ignorar sua dor. Carros passavam apressados, buzinas ecoavam, casais riam na calçada de algum restaurante chique. A vida seguia indiferente ao drama que se desenrolava no topo daquele prédio. Mas, naquela mesma noite, entre os convidados,
havia alguém que observava tudo com olhos atentos e expressão impenetrável: Lorenzo Cavani. Lorenzo era uma figura enigmática nos círculos empresariais paulistanos. Dono de uma rede de restaurantes sofisticados, era conhecido por sua discrição e por um ar de mistério que o tornava quase inacessível, sempre vestido impecavelmente, terno escuro, relógio clássico, olhar de quem já viu o melhor e o pior das pessoas. Muitos diziam que ele não tinha coração, outros que ele apenas sabia proteger o próprio. Nas poucas vezes que Helena cruzara com Lorenzo, sentira um misto de respeito e desconforto. Ele nunca era o centro das atenções, mas sua presença era impossível de ignorar. Naquela noite, enquanto todos riam da história de Gael, Lorenzo manteve-se à distância, os olhos fixos em Helena. Não havia julgamento, apenas uma observação silenciosa, como quem vê além das máscaras. Rafaela Nunes, a melhor amiga de Helena, também estava ali. Jornalista, perspicaz e leal até o último fio de cabelo, Rafaela era o tipo de pessoa que não suportava injustiças. Sempre pronta a defender quem amava, sabia, porém, que Helena estava se afastando. A amizade das duas vinha de anos, forjada em confidências e risos compartilhados em cafeterias do centro. Mas, nos últimos meses, Rafaela sentia que Helena se escondia atrás de uma felicidade fabricada. Tentava se aproximar, mas a amiga sempre tinha uma desculpa, um compromisso, um novo projeto. No caminho de volta para casa, dentro do Uber, Rafaela digitava mensagens que nunca enviava. Amiga, você não merece isso. Fala comigo, por favor. Mas apagava tudo antes de apertar enviar. Sabia que Helena só falaria quando estivesse pronta. No rooftop, Helena relutava em chorar. O orgulho ainda era mais forte que a dor. Respirou fundo, tentando encontrar uma explicação. Talvez eu tenha exagerado, pensou. Talvez ele só quisesse ser engraçado. Mas no fundo sabia que não era a primeira vez e que provavelmente não seria a última. A noite avançava. A cidade parecia cada vez mais distante. Helena tirou os sapatos. Sentiu o frio do chão sob os pés. Fechou os olhos tentando lembrar da menina que era antes de tudo isso. Da menina que sonhava em fazer a diferença, não em ser aceita. Por um breve instante, sentiu vontade de sumir, de deixar para trás o sobrenome, o cargo, o rótulo de namorada perfeita. Foi então que ouviu passos atrás de si. Um homem de postura reta, olhar firme, parou a poucos metros. Não era Gael, era Lorenzo Cavani. Ele não disse nada, apenas ficou ali ao lado respeitando o silêncio. Helena não sabia se sentia vergonha, alívio ou medo. O silêncio entre os dois era mais eloquente do que qualquer frase. Lorenzo olhou para a cidade, depois para ela. Viu o rosto cansado, os olhos marejados, a coragem de quem ainda não desistiu de si mesma. E, sem alterar o tom de voz, disse apenas: "Você merece mais do que isso." Helena não respondeu. Não podia. As palavras travavam na garganta, junto com todo o sentimento acumulado. Sentiu, pela primeira vez em meses, que alguém realmente enxergava sua dor. Lorenzo se afastou, respeitando o espaço. Voltou para a festa, desaparecendo entre as sombras do corredor envidraçado. Helena ficou ali, sozinha, mas estranhamente menos solitária. Naquela noite, ao encarar seu próprio reflexo no vidro, Helena percebeu o quanto havia se perdido tentando agradar quem não sabia amar. O rosto que a fitava de volta era o de uma mulher exausta, mas ainda capaz de recomeçar. As luzes da cidade tremeluziam ao longe, como se prometessem novas possibilidades. O celular vibrou. Uma mensagem não lida de Rafaela. "Me liga quando chegar em casa, estou aqui, tá?" Helena sorriu de leve, sem saber se ria ou chorava. Tocou o próprio rosto, tentando reconhecer aquela mulher. O mundo lá fora seguia indiferente, mas dentro dela, algo começava a se mover. Uma pergunta ecoava insistente. Será que ela realmente conhecia quem estava ao seu lado? E mais importante, será que conhecia a si mesma? O suspense se instalou entre o céu e a cidade, porque às vezes a maior reviravolta da vida começa quando tudo parece ter acabado. As luzes da cidade pareciam mais distantes naquela manhã. O sol mal havia nascido, mas Helena já andava de um lado para o outro pelo pequeno apartamento que alugara no Itaim, depois de passar a noite em claro. Cada mensagem não respondida de Gael era um peso no peito. Cada notificação nova no celular fazia seu coração acelerar e logo em seguida despencar. O telefone tocou.
Não era Gael. Era Rafaela. Amiga, preciso te ver. Agora. Na tela, Helena viu um reflexo cansado, os olhos avermelhados de tanto chorar. Tentou arrumar o cabelo, disfarçar a voz embargada. Tô descendo, respondeu já pegando a bolsa. Na padaria da esquina, Rafaela já a esperava. O cheiro de pão fresco e café não era capaz de aquecer o ambiente. Rafaela puxou a cadeira, fitou Helena nos olhos. Você sumiu, Lena. Helena forçou um sorriso. Um sorriso que poucos meses atrás era verdadeiro, antes de tudo mudar. Eu só precisava pensar. Rafaela pousou a mão sobre a dela. Eu vi o que aconteceu ontem. Todo mundo viu. Helena baixou o olhar. As palavras de Gael, ditas alto demais, ainda ecoavam. O tom de voz carregado de ironia, o olhar de desprezo quando ela tentou argumentar sobre o contrato que ele assinaria sem ler, as risadas abafadas dos colegas, o silêncio constrangedor, o rosto corando diante da exposição pública, a sensação de estar pequena, invisível, ridicularizada. Não era para ser assim, murmurou Helena quase inaudível. Rafaela respirou fundo. Não era, e você não merece isso. Helena apertou o café entre as mãos, como se o calor pudesse dissolver a vergonha. Eu só queria entender por quê? Por que ele faz isso? Por que continua comigo se me trata desse jeito? Rafaela hesitou. Queria dizer tudo, jogar verdades na mesa, mas temia perder a amiga. Às vezes, quem a gente mais ama é quem mais nos machuca, e quem devia nos proteger nos expõe. Você sabe disso, Lena. Só não quer enxergar. A conversa foi interrompida por um grupo que entrou rindo, comentando sobre a festa da noite anterior. Olhares curiosos pousaram sobre Helena. Sussurros. Ela sentiu as costas enrijecerem. No caminho para o trabalho, cada passo de Helena era mais pesado. O escritório de advocacia onde trabalhava antes palco de orgulho, agora era um corredor de julgamentos. As colegas cochichavam. O sócio sênior, senhor. Mendes a chamou para conversar. Helena, precisamos conversar sobre a sua postura nos eventos da empresa. A imagem do escritório está em jogo, disse ele, sem olhar nos olhos dela. Ela engoliu seco. Lembrou do olhar de Gael, altivo, como se nada pudesse tocá-lo. Meu comportamento foi adequado, doutor. Fui exposta, não expus ninguém. Ele ignorou. Nossos clientes têm certas expectativas. E o senhor Montanari é um deles. Aconselho discrição. E por favor resolva suas questões pessoais fora do ambiente profissional. Helena saiu da sala sentindo-se menor ainda. O telefone tocou novamente. Dessa vez, uma mensagem. Não era Gael. Não era Rafaela. Era Lorenzo Cavani. Uma mensagem curta, formal. Se precisar de um ambiente mais saudável, minha equipe está recrutando advogados para o departamento de contratos. Sei que está passando por um momento difícil. Considere essa uma oportunidade, não um favor. Helena encarou o celular, surpresa. Não sabia como Lorenzo sabia, mas seu nome, naquele círculo social, era sinônimo de reserva e poder. Lorenzo era o tipo de homem que ninguém ousava contrariar. Sempre distante, nunca envolvido em escândalos, mas sempre presente nas reuniões mais exclusivas. O olhar dele, nos eventos, era de quem enxerga além das máscaras. Ela hesitou em responder. Orgulho ferido, dignidade arranhada. Mas naquele momento, sentiu um fio de esperança. No fim da tarde, enquanto separava documentos na sala do escritório, ouviu passos decididos se aproximando. Era Gael. Precisamos conversar, Helena. Ele entrou sem ser convidado, a voz baixa, mas o olhar duro. O que foi aquilo ontem? Você me deixou exposto na frente de todo mundo, como se eu fosse ignorante. Helena sentiu a raiva subir, misturada ao medo. Eu só tentei te ajudar. Você ia assinar um contrato sem ler as cláusulas. Era meu trabalho, Gael. Ele riu, frio. Você acha que sabe tudo, né? Só porque é advogada. Não esquece quem te colocou aqui, Helena. Ela trincou os dentes. Quem me colocou aqui fui eu. Você nunca me respeitou de verdade, Gael. Ele se aproximou, voz sussurrada, mas ameaçadora. Cuidado com o que fala. Você pode perder tudo. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. Pela primeira vez, ela viu o homem que estava ao seu lado sem a máscara do charme. E, pela primeira vez, teve medo dele. Ao sair para respirar, cruzou o saguão com a sensação de ser observada. E estava. 2 colegas cochichavam, olhando para ela de lado. Dizem que foi Gael quem conseguiu o emprego para ela. Sussurrou uma, sem perceber que Helena ouvia. No banheiro, Helena chorou silenciosamente.
Sentia-se aprisionada. O mundo parecia pequeno demais para caber a vergonha, o medo, a dúvida. Naquela noite, Rafaela apareceu no apartamento com uma garrafa de vinho. Você não vai ficar sozinha, Lena, mas precisa reagir. Precisa decidir se vai continuar se diminuindo para caber na vida dele. Helena tentou sorrir, mas falhou. Eu só queria que fosse diferente. Eu acreditava nele. Amor não é isso, Lena. Não é medo, não é vergonha. Eu não sei mais quem eu sou, Rafa. Rafaela abraçou a amiga. Sentiu o tremor do corpo dela. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Naquela mesma noite, uma ligação inesperada. Era Lorenzo. Helena, desculpe ligar tarde. Só queria deixar claro que minha oferta é séria. Sei reconhecer talento. E sei quando alguém está sendo injustiçado. A voz dele era firme, mas havia algo mais. Um calor escondido atrás da formalidade. Obrigada, Lorenzo. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só pense com calma. E se precisar conversar, meu restaurante está sempre aberto para você. Helena desligou confusa. Lorenzo nunca havia demonstrado interesse por ninguém. Era famoso por sua frieza, pelo distanciamento. Mas naquela ligação, ela sentiu uma gentileza inesperada. Na manhã seguinte, os boatos cresceram. Alguém soltou que Helena só conquistara o espaço no escritório porque era protegida de Gael. As redes sociais começaram a pipocar com comentários maldosos. Alguns clientes pediram para não serem mais atendidos por ela. No almoço, Helena foi ao restaurante de Lorenzo. O salão era elegante e discreto, com mesas afastadas. Lorenzo aguardava, impecável como sempre. Quando ela chegou, levantou-se. Olhou-a com respeito, nenhum traço de julgamento. Sente-se, Helena. Ela obedeceu, tensa. Sei que não é fácil estar sob os holofotes. Lorenzo começou servindo água. Quando minha família chegou ao Brasil, eu era só um garoto estranho falando italiano com sotaque carregado. Vi minha mãe ser humilhada em muitos lugares. Aprendi a não demonstrar emoções. Helena o encarou surpresa. Nunca imaginou ouvir algo tão pessoal vindo dele. O que quero dizer é, ninguém merece ser diminuído. Nem em público, nem em privado. Isso não é força, é covardia. Ela baixou os olhos emocionada. Obrigada, Lorenzo. Eu não sei se consigo sair dessa sozinha. Ninguém consegue, mas também ninguém precisa se perder pelo caminho. O garçom trouxe o prato. O cheiro delicioso de massa fresca preencheu o ar, mas Helena mal sentia fome. Se aceitar meu convite, garanto que ninguém te fará sentir menos do que merece. Não quero te comprar, Helena. Só quero te dar a chance de recomeçar, disse Lorenzo, olhando nos olhos dela. Ela sentiu uma mistura de gratidão e medo. Não quero que pensem que estou fugindo. De quem, Helena? Dos outros ou de você mesma? A pergunta ficou no ar como um desafio. No caminho de volta, Helena recebeu uma mensagem de Gael. Podemos conversar. Sinto sua falta. Uma frase simples, mas cheia de armadilhas. Ela não respondeu. Sentia-se dividida. O passado puxando de um lado, o futuro, incerto do outro. Naquela noite, Rafaela insistiu. Você precisa decidir, Lena, por você, não por ninguém. E se eu não conseguir? E se tudo o que falaram for verdade? Rafaela sorriu, segura. Só você pode responder isso, mas seja qual for sua escolha, não vou te abandonar. Antes de dormir, Helena olhou para o teto, lágrimas nos olhos. No dia seguinte, ao chegar ao escritório, foi chamada novamente à sala do sócio. Ele a aguardava com uma expressão grave. Helena, chegou ao nosso conhecimento que você estaria negociando com a concorrência. Isso é verdade? Ela travou. Alguém espionava seus passos. Gael, provavelmente. Não é verdade. Recebi uma proposta, mas não aceitei nada. Espero que não esteja pensando em sair agora. Seria muito ruim para todos, especialmente para quem te deu oportunidade aqui. Helena saiu da sala sentindo-se sufocada. No corredor, cruzou com Gael. Ele sorriu. Um sorriso de quem acredita ter o controle. Pensei que podia confiar em você, Helena. Ela não respondeu. Pela primeira vez sentiu que precisava lutar, não apenas por orgulho, mas por si mesma. Naquela noite, uma bomba estourou. Uma jornalista publicou uma nota sugerindo que Helena teria acesso privilegiado a informações empresariais graças ao namoro com Gael. O rumor ameaçava não só seu emprego, mas sua reputação profissional. Desesperada, ligou para Rafaela. O que eu faço, Rafa? A amiga, sempre leal, foi direta. Você vai procurar um advogado trabalhista. Vai documentar tudo.
e vai aceitar a mão que estão te oferecendo. Lorenzo é discreto, mas justo. Não é hora de orgulho, Lena. Na manhã seguinte, Helena entrou no restaurante de Lorenzo. Ele já a esperava, semblante sério. Eu vi o que fizeram com você. Alguém precisa te defender nesse jogo. E se ninguém mais faz, eu vou fazer. Ela o olhou, surpresa. Por que, Lorenzo? Por que você faria isso? Ele sorriu, discreto. Porque sei o que é ser julgado sem ser ouvido. E porque você merece uma chance. Os olhos de Helena encheram-se de lágrimas. Pela primeira vez em semanas sentiu-se vista, protegida. O destino parecia brincar, colocando-a diante de quem todos juravam não ter coração, mas que, naquele momento, era o único capaz de lhe oferecer humanidade. E agora, diante da proposta inesperada de Lorenzo, Helena precisava escolher: continuar presa ao passado, ou arriscar um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Se você quer saber qual será a decisão de Helena, se ela conseguirá se libertar das amarras do passado e descobrir o verdadeiro significado de confiança e amor, inscreva-se agora no canal. Não perca o próximo capítulo dessa história intensa, porque às vezes a vida surpreende até quem já não acredita mais em milagres. A jornada de Helena está só começando, e você não vai querer perder o que vem pela frente. Fui humilhada por quem mais amei, mas resgatada por quem jurava não ter coração. A frase ecoava, latejante, cada vez que Helena Vasquez fechava os olhos. Já não era apenas uma memória, mas um mantra doloroso, impossível de ignorar. Ela tentava dormir, mas o travesseiro parecia pesar toneladas, afundando sua cabeça em pensamentos que não pediam licença para entrar. Lá fora, a madrugada de São Paulo seguia indiferente. Nenhuma sirene, nenhum farol, nada era capaz de abafar o silêncio cortante do seu quarto. Nem mesmo o tempo parecia disposto a passar. Na tela do celular, uma mensagem não lida de Gael Montanari. Ela encarou o nome por segundos que pareceram horas. Os dedos tremiam, apatia, raiva, ressentimento, tudo misturado. Precisamos conversar, dizia a mensagem. Simples, fria, digna de quem nunca soube pedir desculpas de verdade. Helena sentiu o peso da decisão. Por anos, aprendera a perdoar pequenas crueldades, a engolir indiretas calculadas, a sorrir quando o mundo esperava. Mas agora era diferente. O que fora exposto naquela festa, o deboche público, a piada sobre seu passado humilde, a gargalhada que silenciou a música e fez todos olharem para ela, havia rachado algo que parecia inquebrável. O amor, talvez. Ou a ilusão dele. Ela fechou os olhos. Imagens daquela noite vinham em flashes. Gael com o copo de uísque, o sorriso fácil, os amigos rindo como hienas. A Helena só conseguiu esse emprego porque gosta de agradar chefes, não é? Ele dissera. Risadas, olhares. Apenas Lorenzo Cavani, distante, mantinha-se em silêncio, observando da penumbra do salão. Um olhar que ela não entendeu na hora. Agora, lembrava dele como um farol, firme, inabalável, quase desumano. O telefone vibrou de novo. Desta vez, era Rafaela Nunes. Estou aqui se quiser conversar, dizia a mensagem. Helena hesitou, mas não respondeu. Não queria expor mais ninguém ao redemoinho em que se transformara sua vida. Na manhã seguinte, o sol atravessou a cortina bege com violência. O relógio marcava 7 horas quando Helena se levantou, decidida a não ceder ao impulso de se esconder. O espelho do banheiro devolveu seu reflexo. Olheiras profundas, rosto pálido, mas os olhos, firmes, ainda que tristes. No escritório de advocacia, o ambiente era diferente. Sorrisos forçados, cochichos. Alguns colegas evitavam seu olhar. Outros, curiosos, tentavam arrancar dela alguma reação. Helena se sentia observada, julgada, como se cada movimento fosse um espetáculo para a plateia invisível dos que esperam sua queda. O telefone tocou. Era a secretária. Helena, o Sr. Montanari está na recepção. Disse que precisa falar com você. O estômago dela se revirou. Respirou fundo, ajeitou o cabelo e se dirigiu ao hall. Gael estava ali, impecável, terno azul marinho, gravata cinza, aquele sorriso que já fora seu abrigo. E agora era apenas uma máscara. Ele se aproximou, voz baixa, tom calculadamente gentil. Helena, podemos conversar em particular? Ela olhou para os lados. Todos os olhares desviaram, mas era tarde. Já haviam visto o ex-casal reunido. Helena assentiu, sem energia para recusar. Seguiram até a sala de reuniões.
O silêncio entre eles era denso. Eu sei que errei, Gael começou, olhando para as próprias mãos. Não devia ter falado aquilo na festa, foi... Desculpa. Helena manteve o olhar fixo, sem ceder. Você me expôs, me humilhou na frente de todos. Não foi a primeira vez. Gael balançou a cabeça impaciente. Você está exagerando, Helena. As pessoas nem ligam. E, convenhamos, você sempre foi sensível demais para esse meio. Uma fisgada atravessou o peito dela. O velho discurso, o velho jogo. Não é sensibilidade, respondeu com voz tremida, mas firme. É respeito, e você perdeu o meu. Gael suspirou, frustrado. Levantou-se, ajeitou a gravata e, antes de sair, lançou um último golpe. Se você quiser continuar nesse meio, sugiro que aprenda a jogar. Eu posso te ajudar, ou você pode ficar sozinha. A porta se fechou com um clique seco. Helena permaneceu imóvel, sentindo o peso da ameaça sutil. Ele não era apenas um ex-namorado. Era influente, capaz de abrir e fechar portas. O medo se misturava à raiva. Mas, acima de tudo, havia uma sensação nova, liberdade. Ao sair da sala, encontrou Rafaela no corredor. A amiga a puxou para um canto, olhos marejados de preocupação. Você está bem? Viu Gael saindo. Helena forçou um sorriso. Não, mas vou ficar. Rafaela a abraçou. O calor do gesto quebrou por um instante a couraça de Helena. Não deixa ele te abalar, sussurrou Rafaela. Você é mais forte do que pensa. Helena sabia disso. Só precisava lembrar. Naquela tarde, uma ligação inesperada mudou o ritmo do dia. O nome de Lorenzo Cavani apareceu na tela. Ela hesitou antes de atender. Helena, aqui é Lorenzo. Sei que é estranho, mas preciso falar com você. Pode me encontrar no restaurante às 20 horas. A voz dele era firme, sem espaço para hesitação. Helena sentiu um frio na barriga. Lorenzo era o último homem de quem esperava um convite. Aceitou sem entender bem o motivo. As horas até o encontro se arrastaram. Cada minuto era uma batalha contra a ansiedade, contra as lembranças, contra o medo de novos julgamentos. Quando finalmente chegou ao restaurante, Lorenzo já a aguardava. O ambiente era sofisticado, mas havia algo austero ali, como se o mundo inteiro estivesse em silêncio só para eles. Lorenzo levantou-se ao vê-la. O olhar dele era direto, quase interrogativo, mas não havia julgamento. Apenas intensidade. Obrigado por vir. Helena sentou-se, as mãos inquietas no colo. Por que me chamou, Lorenzo? Ele não desviou os olhos. Eu vi o que aconteceu. Vi como Gael te tratou. Não é a primeira vez. Helena sentiu um nó na garganta. Não é da sua conta, sussurrou, mais para si do que para ele. Lorenzo continuou. Pode não ser, mas eu admiro pessoas que não se curvam. Você está sendo testada, Helena, e vai precisar de aliados. Ela o encarou surpresa. Ele era famoso por sua frieza, por nunca se envolver em dramas alheios. Mas ali estava ele, oferecendo algo que ela não sabia se queria ou merecia. Por que você faria isso? Perguntou desconfiada. Lorenzo sorriu, um sorriso quase imperceptível. Porque já estive onde você está, e sei o preço de ficar sozinho. O silêncio se instalou. Helena sentiu vontade de chorar, de agradecer, de fugir. Não sabia o que fazer. O que exatamente você está me oferecendo? Sussurrou. Lorenzo se inclinou para a frente, o olhar cravado nela. Uma nova chance, um projeto, uma forma de mostrar quem você realmente é, sem depender de ninguém. Mas precisa confiar em mim. Helena hesitou. Confiar. Palavra perigosa. E se Gael tentar me sabotar de novo? Lorenzo não vacilou. Ele já tentou. Hoje mesmo. Ela arregalou os olhos. Como assim? Lorenzo tirou do bolso um envelope. Colocou-o sobre a mesa, deslizando na direção dela. Aqui estão provas de que Gael está tentando prejudicar sua carreira. E-mails, mensagens, movimentações financeiras suspeitas. Tudo que pode expor quem ele realmente é. Consegui isso porque tenho amigos em comum. Sei que você não quer vingança, mas precisa se proteger. Helena tocou o envelope, sentindo o papel grosso sob os dedos. O coração disparou. Por que está fazendo isso por mim, Lorenzo? Ele respirou fundo. Pela primeira vez, a máscara de indiferença se quebrou um pouco. Porque sei o que é ser julgado injustamente. Sei o que é perder tudo por orgulho dos outros. E porque você merece alguém do seu lado. Helena sentiu as lágrimas ameaçando cair. Mas não podia chorar ali, não diante de tanta exposição. Obrigada, sussurrou. Não sei o que dizer. Lorenzo se levantou,
Contornou a mesa e parou ao lado dela. Não precisa dizer nada. Apenas quando precisar de mim, me procure. Não vai estar sozinha. Ele saiu sem olhar para trás, deixando Helena com o envelope, o coração acelerado e a cabeça girando. Ela abriu o envelope lentamente. Cada documento era uma facada na própria história. Ali estavam as provas de que Gael armara para desacreditá-la no escritório, de que sabotara projetos, de que espalhara mentiras nos bastidores. Era mais do que ela imaginara. Era cruel, calculado. O choque deu lugar à indignação. Como alguém que ela amou tanto poderia ser tão frio? Como não viu antes? Na manhã seguinte, Helena acordou com uma força nova. Tomou banho, vestiu-se com o melhor tailleur, passou um batom vermelho intenso. No espelho, viu não apenas uma advogada, mas uma mulher em reconstrução. Foi para o trabalho decidida. Procurou o sócio principal do escritório, Sr. Fábio Ortiz, e entregou-lhe o envelope. Preciso que veja isso, Sr. Ortiz. É importante para a integridade do escritório. Fábio olhou para ela com surpresa, mas aceitou os documentos. Passou os olhos, a expressão mudando de ceticismo para choque, depois para reprovação. Isso é grave, Helena. Vou averiguar pessoalmente. Helena saiu da sala sentindo-se mais leve. Pela primeira vez, não estava apenas reagindo, estava agindo. No fim do expediente, recebeu uma ligação inesperada. Era o próprio Gael. O que você fez? Ele perguntou, voz carregada de raiva. Como conseguiu aqueles documentos? Helena não respondeu. Apenas desligou o telefone. Naquela noite, encontrou-se com Rafaela no bar escondido atrás de uma livraria. Entre livros e luz baixa, as duas dividiram um vinho e confidências. Por que demorou tanto para reagir, Helena? Rafaela perguntou com carinho. Helena olhou para a amiga, um sorriso triste nos lábios. Porque eu achava que amor era aceitar tudo. Agora sei que não é. Rafaela tocou sua mão solidária. E Lorenzo? Por que ele te ajudou? Helena suspirou, olhando para as luzes da cidade pela janela. Acho que ele viu algo em mim que eu mesma não via mais. Coragem, dignidade. Ou talvez apenas alguém que precisava de um resgate. Rafaela sorriu emocionada. Você sempre teve isso, Helena. Só precisava lembrar. Dias depois, o escândalo explodiu. Gael foi afastado do escritório. As provas eram contundentes demais para serem ignoradas. Para Helena, não houve sensação de vitória. Apenas alívio. A verdade, enfim, viera à tona. No meio do furacão, uma mensagem discreta chegou. Encontre-me no rooftop. Ellie. Helena subiu as escadas, sentindo o coração disparar. O céu estava limpo. A cidade brilhava lá embaixo. Lorenzo a esperava, encostado no parapeito, olhar distante. Ela se aproximou, hesitante. Por que me chamou aqui? Ele olhou para ela, olhos intensos. Porque queria ver você livre. E porque contra todas as apostas eu me importo. Helena sentiu o mundo girar. O homem tido como incapaz de sentir, o mesmo que todos julgavam inacessível, estava ali, vulnerável. Obrigada, Lorenzo, ela disse com a voz embargada. Não só por hoje, por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Ele sorriu e, pela primeira vez, o sorriso foi inteiro, sem reservas. Às vezes, quem mais precisa de resgate somos nós mesmos. Ela entendeu. A noite era deles. E, finalmente, Helena sentiu-se em casa. O sol despontava tímido sobre os prédios de São Paulo quando Helena, pela primeira vez em meses, sentiu o peso do passado começar a se dissolver. O caminho até ali fora doloroso, marcado por noites insones, perguntas sem resposta e cicatrizes que pareciam não querer fechar. Mas naquele instante havia algo diferente no ar. Uma leveza sutil, quase imperceptível, brotando do fundo do peito. O convite de Lorenzo, feito dias antes, ecoava em sua mente como um ponto de virada. Ele não prometera soluções mágicas, apenas lhe oferecera a chance de recomeçar, com dignidade e respeito. Aceitar aquele apoio não fora fácil. Durante anos, Helena aprendera a não depender de ninguém, a confiar apenas na própria força, mesmo quando o mundo desabava ao redor. Mas agora ela sabia. Recomeçar não era sinal de fraqueza, e sim de coragem. Na manhã seguinte ao jantar em que Lorenzo lhe abrira as portas da sua empresa e, de certa forma, de sua vida, Helena acordou antes do despertador. Tomou banho, vestiu-se com um cuidado novo e atravessou a cidade sob o céu cinzento, sentindo-se pela primeira vez dona do próprio destino. No elevador espelhado do edifício Cavani,
olhou para si mesma com estranheza. Ali estava uma mulher transformada, ainda marcada, sim, mas agora capaz de enxergar além das feridas. O primeiro desafio veio antes mesmo de chegar à sala de reuniões. 2 colegas sussurravam nomes e boatos, mal disfarçando o desconforto ao vê-la passar. Helena sentiu o coração acelerar, mas respirou fundo. Caminhou com a cabeça erguida, lembrando das palavras de Lorenzo na noite anterior. Não permita que a opinião dos outros dite o valor que você tem. Aquela frase se tornara um escudo. Durante a reunião, Helena apresentou seu projeto com segurança. Sabia que alguns duvidavam dela. Achavam que só estava ali por influência de Lorenzo. Mas ao terminar sua apresentação, o silêncio foi rompido por aplausos sinceros. Lorenzo, discreto, fez apenas um leve aceno de aprovação. Não era um homem de palavras fáceis, mas sua confiança nela era clara. E isso bastava. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. Notícias sobre o escândalo envolvendo Gael começaram a circular nos jornais. O segredo que ele tanto temia fora revelado por uma fonte anônima. Helena soube, no fundo, que não precisava vingar-se nem expô-lo. O tempo e a verdade cuidaram disso. Gael tentou procurá-la, enviou flores e mensagens, mas Helena não respondeu. Pela primeira vez, ela não sentiu raiva nem tristeza. Apenas compaixão e um alívio sereno por ter conseguido se desvincular de um ciclo tóxico. Rafaela, a amiga de todas as horas, foi a primeira a perceber a mudança. Você está diferente, disse certa noite quando se encontraram para um café. Está mais você mesma. Helena sorriu sincera. Abraçou a amiga com força, agradecendo por nunca ter desistido dela, nem nos dias em que tudo parecia perdido. Mas foi numa noite chuvosa, ao sair do escritório, que Helena percebeu o quanto havia mudado. Os sapatos molhados, o trânsito parado, a cidade apressada, nada daquilo conseguia mais abalar sua paz. Parou sob a marquise de um prédio antigo, sentiu o cheiro de terra molhada e deixou-se envolver pelo som da chuva. Ali, sozinha, pensou em tudo o que vivera, nas dores, nas humilhações, nos medos, mas principalmente nas escolhas que fizera. No momento em que decidiu não ser mais refém do passado, mas autora do próprio futuro. Foi nesse instante que Lorenzo apareceu, vindo de longe, sem guarda-chuva, a camisa ensopada. Ao vê-la ali, sorriu com aquele jeito contido, quase tímido, que só ele tinha. Aproximou-se devagar, como quem respeita o tempo do outro. Ficaram lado a lado por alguns minutos, em silêncio. Não precisavam de palavras. O mundo ao redor podia esperar. Eu achava que não tinha coração, Lorenzo murmurou, olhando para o céu escuro. Mas acho que você me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido. Helena sorriu, emocionada. Sentiu o peito aquecer, não de paixão cega, mas de gratidão e respeito. O sentimento que nascia ali era diferente de tudo o que vivera com Gael. Era leve, verdadeiro, construído sobre a confiança e a aceitação das imperfeições. Caminharam juntos até o carro de Lorenzo. Ele abriu a porta para ela, num gesto antigo, quase fora de moda, mas cheio de significado. Helena entrou, sentindo-se finalmente inteira. Não porque alguém a completava, mas porque aprendera a se amar e se respeitar acima de tudo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Helena se dedicou ao trabalho, conquistando a admiração dos colegas por seu talento e ética. Tornou-se referência em sua área, mostrando que era possível reerguer-se mesmo após a queda mais dolorosa. Os convites para palestras e eventos começaram a chegar, e em cada um deles ela fazia questão de lembrar sua trajetória, sem esconder as cicatrizes, mas também sem se vitimizar. Lorenzo, por sua vez, foi se despindo das armaduras que usara por tanto tempo. Aos poucos, permitiu-se sorrir mais, sonhar mais, viver mais. Descobriu que, ao abrir o coração para Helena, também se reconectava com partes de si mesmo que havia enterrado. Juntos, aprenderam que o amor não é feito de promessas grandiosas, mas de gestos pequenos, cotidianos, silenciosos. Um dia, ao final de uma tarde dourada, Helena subiu novamente ao rooftop onde tudo começara. A cidade estava lá embaixo, vibrante e imprevisível como sempre, mas desta vez ela não se sentia ameaçada pelo abismo. Pelo contrário, via no horizonte um convite à liberdade. Lorenzo chegou pouco depois, trazendo 2 cafés. Sentaram-se lado a lado,
observando o pôr do sol tingir os prédios de laranja e dourado. Conversaram sobre sonhos, medos e planos. Riram das próprias fraquezas. Celebraram as conquistas. E, ao final, Helena disse baixinho: "Obrigada por acreditar em mim quando eu mesma duvidei." Lorenzo segurou sua mão, firme e carinhoso. "Foi você que me ensinou a acreditar de novo." O silêncio que se fez entre eles era cheio de promessas. Não havia garantias, nem finais perfeitos. Mas havia uma certeza: juntos ou separados, ambos haviam encontrado um novo sentido para a vida. A história de Helena não era apenas sobre superação, mas sobre o poder de ressignificar a dor, de transformar humilhação em força, solidão em autoconhecimento e desconfiança em amor. Não foi um caminho fácil nem livre de recaídas. Mas, no fim, ela aprendera a lição mais importante: ninguém pode nos resgatar se nós mesmos não nos permitirmos ser salvos. E talvez, olhando agora para trás, você também consiga enxergar algo de si nessa trajetória. Quantas vezes já se sentiu perdido, desacreditado à beira do abismo? Quantas vezes já precisou recomeçar, mesmo quando tudo parecia ruir? Se essa história tocou seu coração, compartilhe nos comentários a sua experiência. Você não faz ideia de quantas pessoas podem se inspirar em sua coragem. Se gostou dessa jornada de Helena, deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecê-la. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias de superação, amor e recomeço. E ative as notificações para não perder nenhum novo capítulo das nossas vidas reais. Porque no final das contas, todos nós merecemos uma segunda chance. E quem sabe um novo amor, por nós mesmos e pelo outro. Obrigado por ter vivido essa história até aqui, que ela inspire você a ser, todos os dias, o protagonista da sua própria vida.